Os fãs de Avatar estão vivendo um momento. Temos o live action da primeira série, um filme sobre o Aang adulto previsto para estrear semana que vem, um sistema de RPG que continua expandindo o universo e diversos livros e quadrinhos que aprofundam ainda mais os seus personagens. Avatar está se transformando em uma grande franquia. Quem sabe um dia ela chegue ao nível de Star Wars ou a Marvel, o que é possível, visto que a mitologia de Avatar tem uma base sólida para isso, já que o ciclo do Avatar sempre permite apresentar uma nova protagonista e uma nova era. Avatar Seven Heavens, ou Avatar Sete Paraísos em uma tradução livre, será a próxima série do universo com uma nova Avatar no papel principal. Previsto para estrear em 2027, talvez até um pouco mais cedo, nesse vídeo quero juntar e comentar tudo o que sabemos sobre essa produção. Parte 1. O que sabemos oficialmente até então. Ambientada depois dos eventos de A Lenda de Korra, a nova série apresenta uma nova Avatar nascida na Nação da Terra, mas Avatar Seven Heavens traz uma proposta bem diferente. O mundo onde a história acontece não é o mesmo que conhecemos. As 4 nações foram devastadas por um enorme cataclisma, que destruiu tanto o plano físico quanto o espiritual. O que restou da humanidade agora vive em regiões chamadas de Sete Paraísos, o que dá nome à série, enquanto o restante do mundo se transformou em um imenso deserto desolado, assolado por uma tempestade de energia, uma verdadeira vibe Mad Max. Nesse cenário caótico, uma jovem dobradora de terra chamada Pavi descobre ser a nova Avatar depois da Korra. Mas nesse novo mundo, o Avatar não é visto como um herói, e sim como alguém que deve ser temido, já que muitos acreditam que foi justamente o Avatar quem causou o colapso do mundo. Durante a jornada, Pavi descobre ter uma irmã gêmea, e as duas embarcam em uma busca para entender suas origens, sua ligação com o ciclo do Avatar e como salvar o mundo antes que os Sete Paraísos entrem em colapso. Na San Diego Comic Con de 2025, do ano passado, foi revelada uma arte conceitual mostrando um cenário e 3 personagens. A própria Pavi, seu animal de companhia, o gato macaco chamado Git, e Jay, um dobrador de ar descrito como seu mentor e amigo. No plano de fundo temos a cidade de Elora, um dos refúgios em que a protagonista nasceu. Segundo Brian Konietzko, co-criador de Avatar e atual chefe do Avatar Studios, a série terá uma atmosfera mais fantástica e surreal, inspirada nas obras artísticas de, desculpe a pronúncia, Moebius e nos animes dos anos 90. Essas são as informações oficiais sobre Avatar Seven Heavens, mas tem alguns vazamentos e rumores de fontes confiáveis que trazem novos detalhes sobre a história. Parte 2. Relatos de uma fonte confiável, mas ainda assim são só relatos. No site Night Edge Media, uma fonte que já divulgou vazamentos que acabaram se provando verdadeiros com o tempo, foi publicado um artigo com novas informações sobre Avatar Seven Heavens. O texto menciona imagens vazadas e relatos de pessoas que assistiram aos 2 primeiros episódios da série em exibição de teste. Segundo essas fontes, haverá um episódio que faz referência ao Dia do Avatar, onde diversos personagens expressam seu rancor contra a Avatar Korra. Isso porque, aparentemente, o cataclisma que devastou o mundo aconteceu durante a era dela. O mundo agora é dividido em 7 refúgios, e existem várias propagandas de ódio contra a Korra, culpando-a pela destruição. Além disso, a dobra de elementos se tornou algo extremamente raro. Quando uma criança demonstra essa habilidade, ela imediatamente é recrutada, à força, para o exército da cidade de Elora, com o objetivo de combater as tempestades de energia. As crianças atuam apenas na retaguarda, mas ainda assim são treinadas e controladas desde cedo. A protagonista Pavi, ao sair da cidade de Elora, conhece Jay, um dobrador de ar que tenta capturá-la para levá-la ao exército enquanto descobre que ela é uma dobradora de terra. Durante uma perseguição em ruínas de um velho mundo, Jay acabou preso e Pavi usou os 4 elementos para salvá-lo. E é nesse momento que ele percebe ter achado a nova Avatar desaparecida há muito tempo. Pelos relatos, já se passaram muitos anos desde a morte da Korra. Quando Pavi nasceu, o mundo dos 7 refúgios já estava estabelecido, o que cria um mistério sobre o que realmente aconteceu entre essas eras. Depois desse encontro, Jay e Pavi se tornam amigos, e ele a leva até o Capitão Kartik, líder dos guardas de Elora e responsável pelas crianças dobradoras. Só que Kartik fica confuso, porque ele já conhece a Avatar. Ela se chama Nisha, uma menina idêntica a Pavi. Aparentemente, Nisha foi encontrada ainda criança e mantida em segredo pelo Lotus Branca, e pelo próprio Kartik, que a protegeu ao invés de entregá-la para o exército. Apesar de ter crescido acreditando que o Avatar era uma figura perigosa, Kartik acabou desenvolvendo um carinho paternal por Nisha. Segundo eles, haverá até um flashback mostrando o que aconteceu com o mundo após o desaparecimento do Avatar. Enquanto isso, Pavi cresceu como uma moradora de rua. Nisha, por outro lado, viveu cercada pela Lotus Branca, mas ainda assim como uma prisioneira. As duas são fisicamente idênticas.
com uma diferença. Pavia perdeu uma perna, enquanto Nisha tem as duas. Pavia é mais introvertida e silenciosa, Nisha é mais brincalhona e expansiva. Ambas conseguem dobrar os 4 elementos, mesmo sendo muito jovens. Um outro rumor interessante é que Jay tem um namorado. E também tem um rumor que é quase uma fanfic que explica do porquê a Korra, entre aspas, destruiu o mundo. Que, bem, é uma coisa tão doida que envolve o fato do mundo ter um espírito dentro dele, que aí depois explodiu, e aí a Korra tá no espaço. Enfim, é uma teoria muito louca que eu não quero nem comentar aqui, porque parece realmente uma fanfic. E principalmente porque esse rumor aconteceu porque alguém mandou um e-mail para um youtuber, e aí esse youtuber fez um vídeo sobre isso. O link para esse vídeo vai estar aqui na descrição caso você queira ver mais sobre essa teoria louca. De qualquer forma, essas são as informações que temos até o momento. Mas vale lembrar, apesar de Nighthead Media ser uma fonte confiável, tudo ainda são rumores e não são oficiais. São relatos de quem teria assistido aos episódios de teste repassados por terceiros. Então é possível que alguns detalhes estejam incorretos ou incompletos. Parte 3. O que eu acho disso tudo e qual é a minha teoria? Tendo em vista todas essas informações, eu tenho algumas teorias sobre essa nova série. Começando pelo ponto de que eu sinceramente não acredito que a Korra tenha causado o cataclisma, nem de forma direta e nem acidental. Acho que ela pode ter sofrido o mesmo destino do Avatar Kuruk, que foi visto como um avatar inútil, quando na verdade estava protegendo o mundo físico dos espíritos malignos, já que a Avatar Yantin havia deixado o mundo espiritual em desequilíbrio. Mas eu também não acho que eles vão simplesmente repetir essa ideia. A Korra sempre foi uma personagem que recebeu muito ódio da comunidade de Avatar, então talvez os criadores queiram usar a série para reconstruir a imagem dela, mostrando que o mundo a entendeu errado, mostrando que os próprios fãs a entenderam errado. Talvez o cataclisma não tenha sido causado por ela, mas contido por ela, e o mundo só não desabou de vez porque a Korra ainda estava lá, tentando segurá-lo, mesmo que em ruínas. Isso explicaria o motivo da Avatar Pave ter demorado tanto para surgir. Se a Kyoshi viveu mais de 200 anos, por que não a Korra? Talvez ela tenha sobrevivido escondida em algum lugar onde ninguém pôde encontrá-la. E se os criadores decidirem literalmente destruir um mundo que eles mesmos construíram, deve haver um bom motivo por trás. O Bryan Konietzko, co-criador da franquia, costuma ser ativo politicamente, e ele mesmo já disse que vê o entretenimento como uma forma de reflexão social. Foi dele, inclusive, a ideia do casal da Korra e Asami. Então eu acredito que Seven Havens pode trazer uma mensagem mais profunda sobre poder, responsabilidade e dependência de heróis. Talvez a Korra, com tanto poder concentrado, tenha causado desequilíbrio sem querer. Ou talvez a história use isso como uma crítica à ideia de que o mundo precise de um único salvador. Sobre as gêmeas, Pave e Nisha, acho que a questão vai além do ciclo do Avatar. Todo mundo está especulando sobre uma possuir a Rava e a outra o Vadu. Mas em uma entrevista antiga, o Bryan mencionou que o Vadu só voltaria a ser um problema daqui a milhares de anos. Pode ser que eles tenham ignorado isso, ou que realmente se tenha passado milhares de anos desde o cataclisma. Mas eu não acho que tenha passado tanto tempo assim, já que o ódio ao Avatar ainda é algo muito presente. Esse tipo de sentimento normalmente não dura gerações inteiras. Minha teoria é que talvez o mundo não tenha mais apenas um Avatar. Talvez agora existam vários, ou mesmo várias pessoas capazes de dominar mais de um elemento. Quem sabe as fronteiras entre as dobras foram quebradas. O poder se espalhou de uma forma diferente, algo que uniria mais o mundo em vez de separá-lo por nações e elementos. Também pode haver outros avatares em outros refúgios. A gente só conhece um pedaço dessa história até agora. Eu não vejo os criadores repetindo a fórmula do mundo destruído e o novo Avatar precisa restaurar o equilíbrio. Acho mais provável que a mensagem seja justamente o oposto, que não existe um único salvador. Mas como eu disse, tudo isso que eu falei aqui no momento foi só uma grande teoria minha, de uma pessoa que está tentando linkar algumas coisas que podem fazer sentido. Outro ponto interessante é o alistamento forçado. Usar a dobra apenas como uma arma e tirar dela todo o significado filosófico e espiritual me parece uma crítica direta ao militarismo e à perda de propósito. Talvez a Korra tenha tentado dividir o poder dela e algo deu errado. Alguém interferiu, o processo saiu do controle e isso causou o cataclisma, reduzindo o número de dobradores. Também pode ser que com a morte de Korra, o equilíbrio que ela mantinha tenha se quebrado de vez e o mundo tenha começado a se deteriorar. E então nasceria Pave e Nisha para tentar evitar o colapso total. Agora, indo por um caminho completamente diferente, existe a possibilidade de que o cataclisma tenha acontecido por causa de uma tentativa de unir o mundo espiritual e o físico. Uma tentativa que deu errado, talvez sabotada ou apressada por motivos egoístas. Isso teria poder suficiente para destruir ambos os mundos. Talvez a Korra tenha morrido nesse processo e os espíritos dos avatares tenham demorado a encontrar um novo corpo para reencarnar. Nesse caso, Pave e Nisha poderiam ser reencarnações do Aang e da Korra voltando ao mundo humano, visto que há situações em
que vemos os avatares anteriores no mundo espiritual, e com a junção dos dois mundos, outros avatares podem ter reencarnado juntos. E a reencarnação não vai ser só a partir do espírito da Raava, mas a partir do próprio espírito da Korra e do próprio espírito do Aang e dos outros avatares, né? Vamos lembrar que o avatar é uma mistura do espírito daquela pessoa com o espírito da Raava, e eles conseguem se comunicar justamente porque a Raava continha as informações e as memórias dos espíritos passados. Também não dá para descartar a ideia de que existem outros avatares entre a Korra e a Pav, mas que foram mortos antes de completar o ciclo, visto que há uma caça ao avatar e explicaria o porquê de tão poucos dobradores. Talvez eles tenham eliminado os dobradores antes que se mostrassem seu avatar. Essa seria uma abordagem bem mais sombria. Eu não sei qual é a faixa etária da série, mas levando em consideração a idade da protagonista, provavelmente eles não devem ir tão longe assim. De qualquer forma, como o próprio Brian já falou em um desabafo, a gente tem que parar de ouvir esses rumores e esperar notícias oficiais que irão vir na semana que vem na San Diego Comic Con. Onde, se você quiser saber mais sobre Avatar: A Lenda de Aang, eu tenho uma série de vídeos analisando episódio por episódio, onde eu pretendo sim depois falar sobre o filme, falar sobre os esquadrinhos, falar sobre Korra. Mas enquanto a Seven Ravens, a nova série, eu vou dizer que eu tô bem aberta às mudanças, até mesmo para aquela fanfic doida lá, onde vai ser meio que uma aventura espacial. E eu tô bem ansiosa para conhecer esses novos personagens. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou Juliana Corner, um beijo em um queixo. Mua!